me iluda com um sorriso. Yeah. Tá, mas então. Não, calma, enquadrar. Tá um pouquinho torto. Não. Acho que tá bom, hein? Tá. Deixa eu ver meu roteiro, né? Meu roteirinho. Roteiro. O homem sempre utilizou. O homem sempre utilizou fotografia O homem sempre utilizou a fotografia para registrar momentos únicos e especiais. Mas algumas pessoas preferem fazer o uso dessa tecnologia para fotografar cenas surpreendentes e misteriosas. O que dizer de imagens sobrenaturais que às vezes aparecem nas fotografias sem que nós possamos explicar o fato? Nos mais de 200 anos do surgimento da fotografia, algumas imagens marcaram a história do homem e ainda não têm explicação. Nesses casos, resta o homem acreditar no sobrenatural. Fala galera, beleza? Quem fala é o Rian do canal Mundo Extremo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as 10 fotos mais misteriosas do mundo. Mas antes de começar o vídeo eu queria falar que quando eu estava pesquisando no site para fazer o roteiro desse vídeo, eu fui entrar, só que aí eu vi fatos curiosos. Aí beleza, eu vi lá 30 fatos curiosos. Aí eu fui lendo, né, de curiosidade. Aí eu achei muito interessante. Aí eu falei, por que não trazer pro canal? Mas eu pensei, será que vai ficar muito enjoativo? Porque eu encontrei 30 fatos. Dá pra fazer 3 vídeos com 10 fatos cada. Mas eu falei, não vai ficar muito enjoativo? Mas vai ficar muito enjoativo? Mas eu pensei, acho que não, porque eu fui lendo lá e eu achei muito interessante. Aí se você quiser que eu traga esse vídeo, que no caso 3 vídeos, você bota aqui. Você bota aqui no card, pá. Aqui, ó, aqui no card. Tá, você bota se você quer os 3 vídeos, se você quer só 2, se você quer só 1, se você não quer o vídeo. E é isso. Mas chega de enrolação e bora no vídeo. Em 10º lugar fica a Esfera de Marcianos. Fotografia tirada dia 13 de setembro de 2012. Em 2004, uma pesquisa espacial realizada em Marte encontrou pequenas partículas circulares no solo do planeta vermelho. Mas uma fotografia ainda mais estranha foi tirada em 2012, mostrando um grande número de esferas enormes no solo do planeta. Essas esferas seriam supostamente formadas por hematitas, o que seria possível um grande sinal de existência de água em Marte. Os cientistas ainda não têm certeza sobre se essas informações poderiam ser. Em 9º lugar, o monstro do mar de Roxland. Fotografia tirada em março de 1965. A fotografia de um suposto monstro do mar ficou famosa no mundo todo, depois de 1965. Muitas pessoas alegaram que a foto não passava de uma montagem. Entretanto, ninguém pode afirmar o que seria aquele grande animal marinho que aparecia na foto. A cena foi fotografada em 1965 por Robert Lecerec, e foi amplamente discutida entre zoólogos. Em 8º lugar fica o satélite do Cavaleiro Negro, Black Knight. Fotografia tirada em 11 de dezembro de 1998. Essa fotografia é uma observação do primeiro satélite espacial fabricado pelo homem em 1960. Ela mostra um objeto sem identificação em órbita. Nem os pesquisadores norte-americanos nem os russos foram capazes de dizer o que era o objeto. Depois daquilo, o objeto chamado de Cavaleiro Negro passou a aparecer e desaparecer em intervalos regulares de tempo. Ele foi visto em algumas imagens captadas pela sonda
STS-88 da NASA no ano de 1998. Dando um zoom na imagem, é possível ver detalhes daquilo que parece ser uma nave extraterrestre. No entanto, mais tarde, o estranho objeto foi identificado como restos de algum aparelho fabricado pelo homem. Aqueles satélites que ficam do resto, entendeu? Ficam no espaço. É um monte de lixo astronáutico, essas coisas. Tá, em sétimo lugar, eu não sei se você conhece, se já viu em algum vídeo, mas em sétimo lugar fica a Senhora de Babushka. Fotografia tirada em 22 de novembro de 1963. Em 22 de novembro de 1973, John Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, foi assassinado com um tiro em Dallas, no Texas. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando de fatos curiosos, que o Abraham Zapruder recebeu 16 milhões de dólares. Mas o vídeo vai estar aí no card, na descrição, se você quiser ver, vai lá. Enfim, durante a análise de algumas fotografias da cena do crime, a imagem de uma mulher misteriosa foi mostrada. Ela estava usando um casaco marrom e um echarpe vermelha na cabeça. Ela pode ser vista em muitas fotos carregando uma câmera e tranquilamente filmando a cena. O FBI procurou por essa mulher durante anos, sem nunca ter conseguido encontrar o paradeiro dela ou descobrir sua identidade. Em sexto lugar fica o telefone celular do filme de Charlie Chaplin. Fotografia tirada em 6 de janeiro de 1928. Um DVD com extras do filme O Circo de Charlie Chaplin mostra ao público algumas cenas das gravações de 1928. Nessas imagens, há uma mulher que aparentemente está falando no telefone celular. O cineasta George Clark afirma que a imagem demonstra a existência de viajantes do tempo. A história se espalhou pela internet. Algumas pessoas disseram que, na verdade, a mulher estava segurando uma corneta. Mas isso não explica porque a pessoa parecia estar sorrindo e conversando no momento em que segurava o suposto objeto. Em quinto lugar, cara, eu não faço ideia do que seja isso. Eu nunca ouvi falar disso. Não sei se já ouviram, mas eu nunca ouvi falar disso. Em quinto lugar fica as luzes de Hesdalen. Fotografia tirada em 20 de setembro de 2007. Em 2007, um grupo de estudantes, professores e cientistas estabeleceram um acampamento de ciências em Norway para estudar um fenômeno chamado de luzes de Hesdalen. Uma noite clara, Bjorn Hald se preparou para tirar uma foto com um tempo de exposição de 30 segundos. A análise do espectro da fotografia mostrou um objeto feito de silício, ferro, titânio e escândio. Essa não foi a única imagem feita do fenômeno. A imagem fez os cientistas quebrarem a cabeça tentando descobrir o que acontece no Vale Hesdalen. Eu vi uns vídeos muito antigamente parecido com isso, só que era em outro lugar. Eu não sei se é esse, provavelmente não. Enfim, em quarto lugar fica o Rebelde Desconhecido. Fotografia tirada em 5 de junho de 1989. Em 5 de junho de 1989, um dia depois do governo da China ter acabado com protestos de forma violenta de Beijing, fotografias tiradas na Avenida Chang'an, sei lá, onde havia uma coluna de tanques de guerra. Na cena, um homem protestou sozinho parado na frente dos veículos. Que era o homem ou o que aconteceu com ele depois daquela cena continuou sendo um mistério. Mas a fotografia se tornou muito famosa no mundo e o homem misterioso se tornou um símbolo poderoso da resistência não violenta ao redor do planeta. Em terceiro lugar fica o Homem do Espaço. Fotografia tirada em 23 de maio de 1964. Em 1964, Jim Templeton partiu para a primeira viagem de um dia para o pântano Burtt, junto com sua esposa e sua filha. Sozinho no pântano, ele decidiu tirar algumas fotos de sua filha. Quando as fotos foram reveladas, ele percebeu uma figura estranha aparecendo em uma das fotografias. Ele reclamou com a fabricante de filmes Kodak, mas as análises mostravam que nada fora do convencional havia acontecido com o filme fotográfico. Nunca houve uma explicação para essa fotografia. Mano, quando eu falo dessas coisas eu fico meio arrepiado, em choque, cagando.
Ai, meu Deus. Só tá eu e essa câmera linda do meu coração. Ai, como eu gosto de fazer transmissão ao vivo. Pelo menos tem alguém me assistindo ao vivo. Dando coragem pra mim. Eu sou muito cagão, cara. Puta merda, agora vem essa. Enfim, segundo lugar, o Esquadrão de Goddard. Eu acho que você provavelmente já viu esse caso. Mas o Esquadrão de Goddard, fotografia tirada em 1919. Uma fotografia do Esquadrão de Goddard, que serviu na Primeira Guerra Mundial, apresenta um detalhe intrigante no canto superior direito. Um rosto aparece atrás dos oficiais e ele foi reconhecido como um ex-membro do esquadrão, chamado Fred Jackson. Esse oficial havia morrido acidentalmente 2 dias antes da foto ser tirada. E seu funeral foi realizado exatamente no dia da fotografia. Sério, mano, eu não gosto de gravar vídeo assim, velho. Meu Deus do céu. Sério mesmo, eu me cago. Tá, em primeiro lugar fica a Rocha Anormal. Fotografia tirada em 11 de dezembro de 1972. Essa fotografia não aparenta nenhuma anormalidade à primeira vista. A S17 183 20.680 é o número de referência de uma foto tirada na Apollo 17, perto da rocha Geophone. Durante o último voo para a Lua, a foto foi listada como em branco. Pelos responsáveis por fotografias da Apollo 17, a fotografia certamente passou por uma grande exposição à luz e a ruídos, o que revelou que a fotografia não era totalmente branca. O contraste mostrou uma suposta estrutura no formato de pirâmide, uma descoberta irônica, uma vez que as antigas ruínas de Stonehenge estavam representadas, né, no emblema da missão. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também, que eu agradeço. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. E para receber vídeos como esse, no caso. E volta aí nos cards se você quiser a parte, tipo, mais 3 vídeos de curiosidades. Se sim ou não. Então, até o próximo vídeo. Falou, fui e tchau!